A mãe de uma amiga minha era casada e em certa ocasião eu o conheci. Ele estava me dizendo, sabe? Ele disse para mim o seguinte: eu quero ver sua mãe. Ele disse o que fizeram com ela. Como ela foi morta. Eu disse: por que você foi ao pátio de madeira? Ele disse: eu queria ver. Muito bobo. Com toda a sinceridade, você sabe. Então, por qual razão você ainda continua fazendo isso? A história está tão triste. Você vê? Ela não está triste? Pois bem, então, muitos anos mais tarde, aconteceu que eu estava conversando com uma determinada pessoa. E agora a pessoa também estava me contando algo sobre a mãe desse cara. Sim, é como naquela situação, anos atrás, em que ela estava lá e havia um homem que era muito felizmente casado com a sua amada esposa. E então, de repente, essa outra mulher simplesmente apareceu. Ela tomou conta por completo do casamento, afastou a outra esposa e também as outras crianças. Olha, eu acho que a outra vesíca ficou louca ou algo assim, tomou conta do casamento e se tornou a grande madame. E ficou lá. Sim, bem, você sabe, é basicamente isso. Na verdade, você pode realmente aprender, porque eu de fato conheci a mulher, pessoalmente. Então, se eu realmente não conheço esse lado, quando você vem, pai, não vai para o condensador da prisão. Você simplesmente fica e olha para a prisão. Todas as pessoas dizem: pai, eu venho em nome de Jesus. Eu agora liberto esses 175 prisioneiros da prisão. Eles não podem ir a absolutamente lugar nenhum. Todos os pastores de Gana podem muito bem ficar na porta daquela prisão e começar uma escola, mas 10 dias de jejum, não 40, sairão. Na verdade, a única pessoa que será expulsa é você, aquele que está orando, aquele que vai sair dali, pregar, pregar. Quando era um jovem pastor, ele costumava orar, segurar, amarrar, usar e desperdiçou uma substância que Deus lhe deu, no limite certo ou falso. Estamos vindo para substituir. Até o pai desse menino, quando o irmão mais velho chegou e falou sobre ele, disse ao irmão: não fique revoltado com isso. Tudo o que eu tenho é preto. Coloquei aquela túnica e sapatos de chuva. De qualquer forma, são seus sapatos. Veja, esse menino teve uma sorte imensa de ter voltado antes de ser morto. Ele está tipo: venha. Esse é sem dúvida um ótimo motivo para ele vir. Porque da forma como ele se referiu à pessoa, esse teu filho, que consumiu teus bens com as meretrizes, voltou. Ele tinha informações detalhadas que o pai, porque ele estava monitorando os movimentos do pai. Ele não disse, meu irmão, ele disse, esse teu filho, que consumiu nossos bens. Você deveria agradecer a Deus que ele voltou antes da pandemia. Obrigado. Ele já estragou sua vida. Ele disse que tudo o que eu tenho é tempo. Ele levou o outro, chame-o. Ele tem tudo o que deveria ter. Ele dividiu os bens. Ele dividiu entre eles o seu servo. E não muitos dias depois o jovem levou sua parte para um país distante e lá desperdiçou seu sustento. Então, pastores, muitas vezes não podemos corrigir o que o Senhor disse. Portanto, quanto mais você perde seu tempo com falsos tagarelas, você sabe quem são os falsos tagarelas? Os falsos tagarelas são aqueles que foram levados ao desperdício de tempo, cujo problema nunca é resolvido, então esperam. A Bíblia diz que o anticristo desgastará os santos. Há pessoas que vêm para desgastar o pastor. Nós o desgastamos. Não podemos ter todas as vezes. Resolver, mas não assim. Francamente, a verdade é que estamos começando a ficar muito, mas muito cansados. Uau! Isso é falso. O que você acha de desgastar os santos? Esses são falsos irmãos. E você não pode corrigi-lo. E como pastor, você deve deixar que isso cancele o problema. Alguns dos problemas deveriam estar lá. É um sinazo que a pessoa
tem que fazer. E às vezes ainda não é hora de testemunhar. Quando o cara estava saindo de casa, não era a hora certa para testemunhar. Ele simplesmente não vai ouvir não. Quando ele estava começando sua jornada, cheio de dinheiro, tão rico quanto seu pai. Ouça-me, tão rico quanto seu pai. Os seios são bonitos e suculentos. O corpo é suculento e tangente. Ei, você está conseguindo ver o que eu estou te mostrando? E você também consegue me escutar bem? Ai, meu Deus do céu. Ele tem apenas 8 anos de idade, uma informação muito importante para o que vem a seguir. E eu vou te contar agora, com todos os detalhes, exatamente o que ele disse. Ele observou uma mulher carregando um pequeno bebê em suas costas, e ela estava tranquilamente dando de mamar para ele. E ela passou o bebê. Ela realmente passou por aqui. De novo, ouvir. Chega um momento em que seu corpo fica esgotado. É diferente do original. A tangibilidade desapareceu. Neste exato momento, os limites de elasticidade foram ultrapassados e, como resultado, estão agora completamente quebrados. É preciso ouvir com muita atenção para entender a situação. Sim, é exatamente isso. Podemos confirmar que os limites foram rompidos. Você não pode corrigi-lo. Acabou. Mudou. Desperdiçou sua vida. Isso é o que seus tubos aprenderam. Isso ensinou tudo. Desperdiçou sua mente. Desperdiçou sua vida, sua educação. Aquele cara estava contando, né? O cara que foi para o inferno e então viu seus 2 irmãos. E o cara que viu o homem que estava afogado debaixo d'água e eles não o levaram. E aquele cara, ele disse que quando foi salvo, ele era uma pessoa tão inútil. Como Deus disse, ele tinha uns 20 e poucos anos. E ele disse que percebeu que o diabo tinha tirado tudo da sua vida. Então ele decidiu voltar a estudar. Então um dia ele se dirigiu ao templo e disse com muito orgulho: agora eu estudei bastante e finalmente tenho um diploma. Só para dar um recado ao diabo. Um recado. Ele até tira isso de você, não é? Você foi muito bem na escola, mas o que você estava realmente fazendo lá na escola é a América que está tentando fazer você parecer igual a todo mundo, mas a escola, na verdade, está separada de nós, e isso é verdade. E você não pode corrigi-lo, você não pode mudar isso. Essa é a realidade. E você não pode testemunhar em certos momentos. Você vê? E você não pode nem fazer um chamado ao altar o tempo todo. E às vezes não deveríamos. Sim, porque às vezes forçamos as pessoas a assumir compromissos que elas não assumem. A semente ainda não está aqui. Porque se você planta uma semente e tenta colhê-la imediatamente, ela tem que morrer. Então, algumas pessoas não podem testemunhar para elas porque são muito abençoadas. A viagem é, na verdade, realmente muito longa. Os seios deles estão... Sim, os seios deles encontram-se completamente cobertos. Após uma longa e expectante jornada, o navio finalmente alcançou sua posição designada e o momento tão aguardado está prestes a se concretizar. Não há praticamente nenhuma diferença entre seu estômago e sua cintura. Sua cintura está pronta. Agora você está conectado em ambos.
bochechas. Muitas pessoas são de fato salvas em lugares tristes. É verdade, e nós somos muito ruins, porque estamos demorando uma eternidade para fazer apenas algumas dessas coisas. E esse garoto ainda não mudou. Certo, ele terminou de desperdiçar. Então ele disse que ainda não mudaria. E lá estava eu, uma grande família na Terra. E ele então começou a passar necessidade. Ele, na verdade, nunca tinha passado necessidade. Às vezes você não precisa avisar as pessoas sobre isso, você tem que esperar. Eles vão terminar suas paradas. Depois disso, haverá uma grande fome na Terra. Ainda assim, isso não os afeta. Então, eles começam a pensar que querem. Eles estão entrando na área. Ainda assim, ele não vai mudar. Ele foi e se juntou a uma situação ainda pior. E lá ele se viu caindo ao lugar mais baixo. E quando um judeu está contando uma história, ele usa um porco. Ele encontrou onde encontrou. Mas veja bem, eu realmente gosto de carne de porco. Então, quando eu fui a Jerusalém, quantos virão até nós, conosco para Jerusalém em outubro? Sim. Naquela ocasião em que fui para a cidade de Jerusalém, eu me recordo que pediu refri. O quê? Estouro? Então, no Hotel Pop. E aí? Que momento realmente feliz que temos aqui. O mais baixo que você pode chegar. Então, para este homem, ele o enviou ao campo com o objetivo de alimentar o seu filho. E ele nem sequer conseguiria encher o seu ventre com as palhas dos porcos que ele comia. Como pode ver, eles têm 4 níveis de veteranos. Alguns de vocês estão no nível 1. O nível 3 está chegando. O nível 3 está chegando. E então o nível 4. No nível 4 será mais evangelista que eu. O nível 4 vai realmente te levar ao evangelismo. É verdade. E para alguns de vocês, o cineaso só está começando. Um dia, eu estava conversando com um homem de 85 anos de idade e ele me disse: não há problema algum que eu não tenha visto com isso. É exatamente o que você pensa com 85 anos de idade. Não há problema que eu não tenha visto ou passado com isso. O filho dele se desviou, a sua esposa morreu, ele sofreu um acidente, teve uma internação no hospital, seus filhos o matando e, por fim, a morte. Não há nada que eu não tenha visto antes. Então, o que podemos observar é que no nível 1, ele acabou perdendo um tempo considerável e não conseguiu terminar a tarefa. Posteriormente, ao avançar para o nível 2, foi quando ele começou a cometer os seus primeiros erros. Então, no nível 4, ele foi e se juntou a um cidadão daquele lugar, pensando que as coisas iam melhorar ao tomar atitudes que o levavam ainda mais fundo. Nível 5. Agora ele estava procurando os porcos no fundo. Os porcos não concordavam que ele tivesse parte da comida, porque os porcos vão queimá-lo quando ele também comer. Parte disso. Algumas de suas esposas morrerão antes que você mude. Alguns de vocês perguntam como morrem antes de ir à igreja. Alguns de vocês aceitam coisas para acordá-los. Pois é verdade. Às vezes as coisas acontecem mesmo assim. É como o nível 1. Foi isso que Kenneth Hagin disse, o discurso errado, Kenneth Hagin. Deveríamos ficar felizes em vez de ficarmos bravos comigo. Deveríamos ser gratos. Eu permiti que isso acontecesse. E há pessoas dentro de nós que não são presas por atenção. Misericórdia, 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 misericórdia.
Então, quando você quiser testemunhar Kojo, por favor, diga, observe e veja, a substância está pronta? Ainda não acabou, então deixe-o estar. Não estou dizendo que ele começou a passar necessidade. Eu sei que há muitos de vocês que acreditam no primeiro reino e por essa razão espero que a minha juventude possa ser um pouco mais longa. Isso acontece por causa de certas coisas que são ditas a vocês. Eu compreendo que você possa não gostar da minha mensagem e na verdade há muitos que dizem exatamente isso. Quando você chegou, você estava revigorado. Você está apenas pensando que está tirando um cochilo. Ver? Sonho americano. Este é o sonho americano. O que você acha? Sim, é uma mensagem muito boa. Testes passados, você precisa evangelizar. Alguns anos atrás, eu estava lá durante uma das palestras chamada Cerebric e eu não fui inicialmente. Chamaram umas 5 vezes e eu pensei, para esse professor me chamar, não esse cara, nós temos medo dele. Ele vai me perguntar, qual é o seu nome? Seu avô falava na sua época. Quando dava palestra, qual é o seu nome? Você não vai passar. Precisamos fazer isso. Você vai vir, mas não vai passar. Eu literalmente não estou olhando para o tempo. É por isso que estou falando. Mas tem um cara que... Ele logo chamou por... E eu fui vê-lo. Ele estava na cadeira de rodas se preparando para morrer. Ele morreu algumas semanas depois. Foi por isso que chamei esse pobre garoto. Diziam que eu era louco quando dava aula no ensino médio. Diziam que eu era louco. Louco, eu sou louco. Sou louco porque sou gay. Sou muito parecido com um casulo. Um cara, eu estava indo para algum lugar pregar. Era sexta-feira e então o professor perguntou para ele, acho que era de patologia ou algo assim, perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, vou à igreja à noite. E ele perguntou, qual igreja? Ele disse, a Igreja Unida. E ele perguntou, quem é o pastor? Ele disse, David O'Groot. E o cara disse, confesso que acho que é ele. Ele então disse, por quê? Ele disse, é esse mesmo. Não, ele é normal. Ele é normal. Perguntou, uma pessoa normal se comporta assim? Foi numa igreja há 15 anos. Ele disse, alguém normal se comporta assim? E você me pergunta se sou normal? Mas agora, esse homem estava na cadeira de rodas. Acho que não era a mesma pessoa. O homem estava de cadeira de rodas. O professor nos avisou que teríamos medo, mas ele foi mesmo assim e disse, ainda estou com medo. Eu disse, ainda estou com medo. Eu não. Não sei por quê. Você sente isso? Sim, recentemente ele estava orgulhoso. Estava na frente do professor no avião. Fiquei surpreso e disse, deixa eu sentar atrás de você. Assim não se vê muito o meu rosto. Você tem poder. Ei, papai, você mudou sua vida. Papai, para te proteger de se tornar um médico algum dia. Como você vê, em certo momento eles virão atrás de você. Um dia você acredita na igreja num domingo de manhã? Fiz um pedido, professor. Não sei como te dar uma lição, pelo corredor. Ele veio ficar ali. Ele veio, e então eu fiquei imediatamente com medo da confusão. Em vez de abaixar a cabeça, fui até ele e disse, o que está acontecendo? Feche os olhos, levante as mãos e repita comigo. Senhor Jesus, perdoe-me, sou um pecador, um homem morto. Gostaria de saber se seria possível, e se não houver nenhum inconveniente da sua parte, que eu levasse um objeto pessoal.
pois é algo que me faz sentir mais confortável tê-lo comigo, para vê-la completamente. Portanto, pastores, vocês devem saber que existe um tempo. Agora é a hora de você falar. Porque a hora é certa. E então, quando ele voltou a si, ele disse: o cristianismo é para fazer você pensar certo. Como o homem da linha, este homem está à frente. Este vastus, o bíceps. E essa é o quê? Braços esticados. E seus bíceps, tríceps e peitoral maior, todos estavam trabalhando na dosagem ideal. Tudo estava em funcionamento. Até o final. O único lugar que estava a 2 metros de mim era este lugar. O louco da Galileia disse isso. E a Bíblia diz: e quando o viram curado e em seu perfeito juízo, eles se maravilharam. Então é somente a mente que deve ser corrigida. E é isso que Deus está tentando fazer, corrigir sua mente. E foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. E caindo em si disse: quantos dos 7 de meu pai? Como? Para comer e sobrar. Deixe-me levantar. Esse cara é um herói. Eu ainda estou esperando ver pastores que deixam a igreja e voltam verdadeiramente humilhados. Ainda não vi nenhum. Venha me ver. Desculpe. Errei. Desculpe pelo que eu disse. Nunca vi isso antes. Quer dizer, já vi 1 ou 2 tentando fazer isso. Não por esta geração. E isso serve de incentivo para atender a esse tom político. Você precisa de humildade para ser salvo. Você precisa de humildade para ser salvo. Irmãos e irmãs, graças a Deus temos uma boa mensagem para as pessoas que se desviaram. Essa mensagem está na sua boca. É hora de irmos lá fora e falar com as pessoas, especialmente quando elas estão em necessidade. Converse com elas, especialmente quando você chega a determinado lugar. Diga: irmão, é hora de servir a Deus. Não fique em silêncio. Um dos advogados da minha igreja, sabe, ele ficou tão feliz. Acho que essa é uma boa resposta. Você está aí? Pregadores, chegou o momento para nós agora. Vocês sabem, eu quero ver todos vocês de pé na plataforma. Vamos lá cantar. Pregar. Encontramos as duas coisas juntas no Codicum para atrair atenção. E nós tivemos isso, mas não tínhamos equipamento. Nós compramos mega ferramentas. Nós os roubamos. Nós empurramos para as pessoas. Sabe, essas são as pessoas da minha universidade. Eles são muito selvagens. Agora, quando os vejo, fico muito animado. Esses são meus filhos, mas são muito selvagens. A maneira como eles fazem as coisas. Eles estão se mudando no campus. Eles são estudantes. Decolar. Quem já foi para a decolagem? Você os vê? Diga-me por quê. Porque eu também prego. Eu fico no telhado e prego. As pessoas têm que pelo menos ficar de costas para esses corredores. Ficam no meio e em cima. As pessoas aqui no quarto delas, elas pregam. Esse é o bispo de Deus, eu me lembro dele. Eu vou aos hostels Shalom deles e outros lugares. De lá prego. E eles ficam felizes. Então meu povo também será evangelístico. Então se você, o pastor, é Patrulos Tocani, ficou evangélico, síndrome de Down espiritual, você acha que seus filhos serão evangelísticos? Não, de jeito nenhum. Então, irmãos e irmãs, é hora de nos levantarmos e irmos lá fora falar com as pessoas que seguiram seu próprio caminho. Quando você vê um descrente, lembre-se de que ele seguiu o próprio caminho. Ele está desperdiçando a vida dele. Especialmente os jovens bonitos que acham que estão vencendo na vida. Dinheiro, negócios, dias, executivo. Você os vê. Bem, eles parecem bem vestidos. Você os vê, sabe, por aí no ar. Jovens bonitas que sentem que todo mundo quer abraçá-las e tocá-las. Todo mundo quer, você sabe só. Todo mundo pode tocá-las. Todo mundo pode se casar com elas. Nós também facilmente não nos casamos.
Porque se não estamos indo, então a gente vê a Shell, pelo menos em Gana, nosso Shell móvel. Shell móvel. Na cidade, eu costumava dizer, onde tem Shell imóvel, muito em breve, você deve abastecer no último antes de você. Acho que você não entendeu, então vou repetir. Eu disse, quando você vai viajar, você tem celular em Gana e na América? E a Shell? Ah, ok, não vejo Shell, não vejo celular. Isso é realmente muito engraçado. O trabalho é excelente, simplesmente excelente. E o mais incrível é que há pessoas em seu Shell. Ah, e de novo. E está mudando agora. Mas você consegue perceber que você foi o último de todos. Além deste lugar em particular, só tem gente que vem da região oeste. E eles aparentemente têm água misturada na cabeça. Tentaram até mesmo usar um cheque especial. Então por isso coloque água. Se você quiser. Sim. Quando você finalmente perceber que este é de fato o último movimento, aconselhe-se com cuidado e compre-o então. A questão é, o que fazer? O que você acha? Amém. Amém. Oh, meu Deus, isso é tudo o que nos resta, é tudo o que temos e nós realmente precisamos sair deste lugar imediatamente. Nós queremos ir para América. Queremos ver pessoas que trilharam seu próprio caminho. Um homem se casará com outro homem, uma mulher se casará com outra mulher, um homem viverá com uma mulher, mas eles não se casarão. Nós faremos isso, nós faremos isso. Tudo o que é ideia nossa. Agora, afastem-se de Deus, mas não tenham medo da casa. Não tenhamos medo do efeito. Não tenhamos medo de pessoas brancas, pessoas negras, desta cor, seja lá o que for. Vamos acreditar em Deus. Amém. E eu digo a vocês, quanto mais ousados e confiantes vocês forem, mais estarão chocados por toda a visão de Deus. O Espírito da Senhora, Deus tem uma palavra importante para todos nós, o seu povo. Nesta hora, o Espírito do Senhor, o Espírito de profecia, é graciosamente dado a todos aqueles que o desejam. É meu desejo, assim diz o Senhor, dar uma porção generosa a todos, pois esta é a época de grande oportunidade para que todos possam avançar. Meus amados filhos, não desprezem o que tenho para vocês. Aproveitem e utilizem com sabedoria, pois a colheita já está madura e pronta para vocês. A colheita. Aleluia. O curioso fenômeno dos tolos ricos. Lucas, o capítulo 12. Lucas, capítulo 12, a terra de um certo homem rico produziu com abundância. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você está aí? Sim, estou aqui. Só um momento, por favor. Aleluia. Amém. E ele lutou dentro de si. Você está aí? Dizendo, o que devo fazer? A verdade é que não tenho mais um único lugar para depositar meus valiosos frutos. E ele disse, farei isto. Amém? Amém. Vou derrubar meus celeiros e construir um ralador. E ali depositarei todos os meus frutos e os meus bens. E então direi à minha própria alma, alma, tu já tens em abundância muitos bons bens, bem armazenados para muitos e longos anos. Portanto, agora descansa, come, bebe e alegra-te. Amém. Mas vai e diz a ele, insensato, esta noite a tua alma te será exigida. Então, de quem serão as coisas que preparaste? Assim é aquele que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é verdadeiramente rico para com Deus. Amém. Aleluia. Igreja na América,
É hora de levantarmos os nossos olhos para o alto. Amém? E olharmos para Deus. Não importa o quanto fiquemos ricos. Porque eu creio firmemente que enquanto você permanecer na igreja, Deus vai continuar te abençoar. E você vai ficar cada vez mais rico. Você acredita nisso? Acho que nenhum de vocês pode dizer isso. Já estamos por aqui há muito tempo. Vocês ainda estão tão pobres quanto quando começaram. Eu não acho. Está melhor. Ou quantos de vocês concordam que está melhor? Sim, está muito melhor. As coisas ficarão ainda melhores, especialmente se continuar aplicando sabedoria ou pedindo mais sabedoria a Deus. Este lugar não fique apenas aqui. Olhe com experiência aos que estão à sua frente. Pois bem, agora aquele homem rico e tolo. Certo, o fenomenal é de fato um fenômeno de se tornar muito mais abençoado, sem conseguir entender tantas coisas. Ele então começou a pensar consigo mesmo: o que devo fazer? Porque não tenho espaço. E ele disse: é isso que eu faço. Coloquei minhas faixas e pão no chão. Eu faço isso. Direi à minha alma: alma, terás muitos bens ainda para muitos anos. Fique tranquilo. Coma, beba, alegre-se. Veja só. Agora, na verdade, esse homem só tinha planos para este pedaço de terra. Aleluia. À medida que você se torna mais rico e mais abençoado. Quantos concordam comigo que vocês vão se tornar mais ricos e mais abençoados? Eu não preciso pregar sobre enriquecer. Vai se tornar rico quando se tornar mais abençoado. É melhor levar minhas mensagens muito a sério, porque essas são mensagens para evitar que essas riquezas destruam toda a sua vida. É só isso. Esse é o ponto principal, e eu sinceramente creio que a sua situação vai melhorar. Amém. Vai melhorar e vai ficar muito melhor do que estava quando você chegou aqui. Aleluia. E, à medida que as coisas forem de fato melhorando, todos os seus planos e sonhos serão: eu vou fazer isso, vou conseguir tornar as coisas maiores e muito melhores. Mas a pergunta é: onde estão os seus planos espirituais? E os seus planos para se tornar um pastor leigo ou um pastor em tempo integral? Onde estão seus planos para fazer mais por Deus e para se tornar um missionário? Não há plano, este homem não tinha planos. Ele disse: vou comer, beber, ser feliz, formar bandas maiores, fazer isso e ficar aqui. E Deus disse: tolo. Seu tolo. Seu tolo. Por que você não pensa em Deus? E ele disse: direi à minha alma, alma. Você não precisa pensar apenas na sua alma, só no que você tem nesta terra. Porque há mais na sua vida do que aquilo que você possui fisicamente. E esse é o meu dever como pastor, levantar seus olhos para algo eterno. Amém. E eu concordo que o trabalho do pastor não é tornar seus membros mais ricos, nem é contar seu sucesso em termos de quanto de oferta você está recebendo. Mas o trabalho dele é nos conduzir a Deus. E a tudo o que é espiritual e eterno. Ele disse que você deve ser rico para com Deus. Amém. E eu sou grato a Deus porque há pessoas que apoiam o ministério. Vocês realmente estão ajudando muito. E eu acredito que muitos de vocês devem pensar: em vez de construir celeiros maiores, vou ajudar mais a igreja. E agora, o que acontece? Quando somos abençoados, raramente pensamos em ajudar mais a igreja. Em vez disso, pensamos em transformar essa cultura coreana em uma cultura japonesa. Não, estou começando pela Coreia. Agora, para o nosso próximo destino, vamos embarcar em uma viagem para o incrível país do Japão. Não é assim? Quando as coisas melhoram, queremos construir celeiros maiores. É surpreendente. Coisas maiores na terra. Você costumava morar em pequenos apartamentos e kitnets. Você até está acostumado a viver em apartamentos e kitnets. Agora que as coisas estão melhores, você tem que pegar homens. Pelo que eu posso ver, é bastante evidente que eles são homens. Sim, eu diria que com certeza eles são homens, não é mesmo?
Gostaria de saber o que você acha disso. Não sei se devo dizer o que quero. Louvado seja Deus. Padre, louvado seja o nosso bom Padre. Vamos louvar sempre. Vamos louvar. A coroa de um certo homem rico produziu abundantemente. O que ele disse? Perdoe-me, eu assumirei a partir de agora. São projetos de expansão para fazer com que tudo cresça e se desenvolva ainda mais na nossa cidade. Por isso as pessoas não conseguem dar mais, mesmo quando as coisas melhoram. E mesmo que todos estejam em dificuldades, mesmo que as coisas estejam muito melhores. Porque em vez de fazer mais por Deus, formarei grandes bandas. Vou formar grandes bandas. Realmente, eu vejo. A propósito, qual será o tamanho dessas bandas? Para que você vai usá-los? Podemos ter alguns belos projetos arquitetônicos? Algum plano de engenharia? Sim, podemos construí-los. Ah, entendi. Ah, tudo bem. Novo equilíbrio. E o que mais há de novo? Eu disse, foi exatamente isso que eu quis dizer, com toda a certeza. Dança. Não disse que você é idiota, Mocuncel. Esqueça. Rico, bispo. As pessoas me incentivaram a sair de casa. Por que sair de casa? Estou bem em casa. Não preciso levar minha casa para outra. Eu não fico na casa do rico. Eu poderia ficar na casa do rico. Sabe, eu sou pastor de uma das igrejas e ministérios mais bem-sucedidos e tudo mais. Sabe, é como pelos padrões do mundo. Deus pode nem estar feliz comigo. Feliz comigo. Mas veja, toda vez, e se você for, as pessoas podem te aconselhar. Veja, você é isso e você é aquilo. Bem, alguém do seu povo deveria estar aqui neste momento. Se eles não estão forçando mais coisas, eu estava dizendo que isso está completamente errado. Por favor, estou lendo estes versículos para você, então, por favor, aplique isso a si mesmo. Agora é por isso que não há nada. Peça a Deus para abençoar o homem. E de alguma forma parece tirar a força que você teria aplicado ao lado espiritual. Ela é então aplicada para sustentar tudo isso. Muitas dessas hipotecas e coisas que temos, precisamos de tanto dinheiro para sustentá-las. E precisamos do dinheiro para sustentar a imagem. Todo mundo tem sua polícia, eu também tenho meus colegas, nenhum dos meus colegas mora na minha área, eu também tenho meus colegas onde posso me mudar para estar onde aqueles que excluíram meus colegas estão. Você sabe, é realmente incrível. E no fundo, todo mundo tem o seu próprio ponto de vista. Eles vão te dizer que alguém como você, ou seja lá quem for, um médico assistente, advogado, deveria ser assim, deveria ser assado. Você não mora nesta área, bispo do seu Calvário, besteira. Eu não minto. Ou expandir nossos projetos na Terra. Como expandimos nossos projetos na Terra? Isso tira o que Deus está tentando fazer por nós. É verdade. Por isso há mais, mas há menos. Há mais, mas ainda assim há luta. O que você acha? Ainda luto para que alguns de vocês venham ao programa. Como dizia o pastor Joe, sinto que... Não, para vir aqui. Sabe, eu estou viajando. É como se eles não viessem me ver. É assim que me sinto. Eu nem sei que sentimentos. Porque o sentimento que eu tenho neste momento, quero dizer, não importa. Eu sinto.
Eu disse, Cris, eu não gosto de incomodar as pessoas, porque eu vou embora de novo. O corpo fica confuso ao fazer esse passo. É exatamente assim mesmo. Para algumas pessoas isso é uma verdadeira luta para conseguir manter algo. Sim, de fato, tem algumas coisas sobre isso. O carro é reconhecido como estando abaixo de você, abaixo da sua avaliação consciente e da sua nova avaliação orgulhosa de si mesmo. Que eu uso, a grande maioria da minha equipe também utiliza o mesmo carro. Você realmente não sabe o que vai mudar. Não quero falar como tolo. Posso facilmente falar como tolo. Não acho que pode receber isso. Nós somos. Estou te dizendo, nós somos enganados. Enquanto permanecemos no sistema. Senhor, Farika, você sabe, alguns de vocês têm lutado por alguns anos. Não são 2 semanas para você morrer. Veja, eu estava dizendo ao doutor Najuá que é só por 2 semanas no ano que ele faz o que quer. O resto ele faz o que é obrigado. Você deve chegar a um ponto onde possa fazer isso, não apenas 2 semanas, mas sempre. Recentemente conheci uma amiga matrimonial em Gana. Era feriado lá e você tem que pagar alguém para trabalhar para ele por 1 semana, ele tem que pagar por isso, ele tem que pagar por aquilo. O feriado parece tão ruim. Arranjo de férias. Misericórdia, é muito sério. Sim, com certeza. Você realmente não parece ter ideia do que eu estou falando. Nós fazemos esse livro e os militares, por sua vez, têm que manter alguma coisa. Sim. A verdade é que meu arremesso é muito bom. Sim, é verdade, de fato. O chamado fenômeno do rico tolo, que é verdadeiramente justo com a sua tolice. Na verdade, veja, eu sou mais digno do que muita gente que ganha 10 vezes mais do que eu. Porque eu tenho alguma sabedoria plena, eles não têm. Não que eu ganhe mais, eles ganham 10 vezes mais. Oh, meu querido irmão, eu me lembro de ter dito que a casa já era sua. Então, eu insisti. Por que você simplesmente não aceita e fica com a casa de uma vez? Pegue a casa. Existem várias pessoas, elas são donas da casa em que vão morar. Outros não têm casa. Você vai ganhar muito dinheiro. Não preciso de hipoteca. Uma hipoteca nunca é uma opção. Uma hipoteca é um contrato, não é um pagamento, não é uma opção. Nunca volte atrás, nunca recue dessa afirmação. Uma hipoteca não é uma opção, é um acordo. Então eu disse para eles, vocês têm uma casa. Por que vocês não têm uma casa? Vocês têm muito dinheiro. Eu me lembro de uma vez que eu tinha uma casa. Um deles disse, a única coisa que eu tenho é essa casa que você me fez comprar. E outras pessoas são assim também. Mas eu não sei, Deus me deu isso, minha casa construída. Agora mesmo estou construindo uma casa e eu sempre construo uma casa onde estão as coisas, eu começo a próxima. Eu só construo. Eu não tenho tetos. Um bloco custa 5 mil quando eu compro. É isso. Essas são as minhas economias. Até a igreja nós estamos sempre construindo. Nós não guardamos dinheiro. Não temos dinheiro algum. Todo o dinheiro acabou. O dinheiro é economizado. Nós estamos construindo 128 igrejas ao mesmo tempo. Como teremos dinheiro? Não temos dinheiro. Todos lá. Eu construí algumas aqui. Tem de tudo. Finalizada. Quando sobra, aí sim usamos. Em vez de nos salvar, nos fez progredir. Porque quando alguém não está em casa, ele pode facilmente desaparecer. Amém?
Então, se não forem as riquezas acompanhadas de sabedoria, mas sim de tolice, isso de forma alguma fará de você alguém verdadeiramente abençoado. E parte da sabedoria é pensar em Deus. Mas o que isso tem a ver com o nosso mundo? Alguns de vocês planejam construir casas e planejar coisas que nunca aproveitarão. É verdade, você nunca fará isso. Sinceramente, você não consegue perceber? Você tem um gosto por tantas coisas diferentes que você faz, mas o fato é que você nunca as utiliza de verdade na sua vida. Você não pode ficar nela. Um dos meus irmãos construía uma casa. Antes de terminarmos de construir a casa, eu perguntei a ele o que a missão fez. Quando ele me ouviu, disse: a escritura te influenciou. Perguntou: que escritura? Respondi: aqui diz que você construirá uma casa e outro a fará. A escritura te pegou. Depois ele acabou voltando e então ele disse: como é que as coisas estão indo? Estou prestes a voltar para dar uma olhada. Casamento com sabedoria. Alguns de vocês já eliminaram toda a doçura existente na vida. É como se uma prensa branca tivesse te espremido até o fim. Então não há mais doçura, porque você vem corrigindo cabelos há anos e a correção comprou cabelos. Oh, so that's the real reason for everything. Now I finally understand what was going on. Misericórdia. Está tudo bem. Somos abençoados, mas você não sabia como lidar com isso. Agora a pessoa inteira distorceu isso. Basicamente ela é como uma espécie animalesca em movimento que está entrando na casa. Ela também está ficando selvagem. Se você enfrentá-la agora, você vai se tornar um canalha. Riquezas. Tolos ricos. Você os vê planejando coisas. Fui para a África do Sul quando o pastor me levou para sua casa. Há muito tempo passamos pela casa dele. Ele disse: você vê esta casa? Acho que a construíram por 10 milhões em 5, 6, 7 anos. Ele disse que o Deus já tinha esse trabalho antes. Na varanda ele esperava ser barricado. E aconteceu. É por isso que ele fez a casa. Ah, muito obrigado por isso. Eu realmente aprecio a sua ajuda. Foi uma atitude incrivelmente gentil e atenciosa da sua parte. No final das contas, descobriu-se que tudo o que ele havia dito era a mais pura verdade. Ele disse: olhe para esta casa. 1 milhão de rupees são cerca de 1,7 milhão de dólares. Então, se eu construo uma casa ou faço alguma coisa e consigo usá-la, sou muito grato. Eu realmente quero terminar um pouco porque você nem consegue aproveitar a música, todas aquelas multidões. São todos vocês que estão trabalhando, são todos vocês que trabalham. Para qual data? Às vezes você fica tão cansado. E essa sensação que eu tenho é como se eu estivesse forçando as pessoas, quero dizer, sendo forçada a mudar de ideia. Você entende? É um sentimento real. Eu sinto o movimento e sinto o estresse. Eu realmente sinto isso. Sim. Então estou indo para o jogo. De uma verdadeira e completa chateação, sem dúvida. Não é fácil. Eles fizeram fortuna com sabedoria. Alguns de vocês precisam de riqueza e ao mesmo tempo não precisam consumi-la aqui. Vocês precisam consumi-la em outro lugar. Sim, estou genuinamente feliz. E isso me faz lembrar de uma vez em que tive a oportunidade de conhecer um embaixador, um homem notável que era o embaixador da Libéria. E ele me disse o seguinte: de certa forma, porque $1.000 aqui mesmo, se você pudesse apenas... Se você for para a África do Sul e gastar $1.000, você vai se surpreender.
Isso vai se espalhar e você vai ver que está no melhor lugar, coisas brilhantes, é só olhar todas essas coisas brilhantes. Se alguém não gosta, carros brilhantes, esse é o meu palpite, Eu concordo plenamente com você. E agora, quero te mostrar alguns versículos. Eu realmente não me importo. Alguns, e eu não vou te dizer o som da voz da Bíblia, mas a Escritura relata que na última experiência no deserto, eles tentaram a Deus, mesmo estando na sua gloriosa presença, e a Bíblia diz que ele lhes concedeu o que pediram. Contudo, com o pedido atendido, a palavra diz que ele enviou uma profunda magreza à alma deles. Que coisa impressionante! Ele lhes concedeu o que eles tanto pediram, mas como consequência enviou magreza para o interior de suas almas. É uma maldição receber dinheiro, mas ficar com a alma magra. Se você quiser ler sobre isso, está no Salmo de número 106. O que você acha? Quando eles, vamos ler no versículo 10, que ele os salvou das mãos de Abraão naquele dia. Ele fala dos israelitas, ou do versículo 9. Ele também repreendeu o mar vermelho. Isso também é? Ele estava seco. São... Você aí? Apenas uma prosperidade com uma grande magreza de alma. Você está lá no versículo 9? Ele dividiu o mar vermelho e os guiou por terra seca. Versículo 10. Ele os salvou das mãos daquele que os odiava e os redimiu dos inimigos. E as águas cobriram os seus inimigos, e não sobrou nenhum deles. Versículo 12. Então eles creram em suas palavras e cantaram seus louvores, mas logo se esqueceram de suas palavras e não esperaram por seu conselho, mas permaneceram muito tempo no deserto e tentaram a Deus no ermo. E ele lhes concedeu o que pediram, mas em troca enviou uma profunda magreza às suas almas. Misericórdia. Que você seja liberto da prosperidade com magreza de alma. Foi isso que este homem disse: ai daquele que é rico, que possui riquezas, mas não é rico para com Deus. Quando se trata do lado espiritual, é importante que você precise sair dessa magreza e buscar a salvação para a sua alma, espiritualmente. Você realmente precisa vir, mas entenda que com magreza de alma você pode ter a bênção, pode ter o dinheiro, mas continuará com magreza de alma. Você tem o seu filho, mas ainda assim com magreza de alma, porque desejaram de forma excessiva na solidão e por isso tentaram a Deus. Desculpe, eu digo que desejaram excessivamente porque aqui neste lugar, às vezes, a situação é como um castelo. Ok, então pegue. Pegue agora. É isso que você queria. Fique com isso. Você lutou por isso. Pegue. Olha, para alguns de vocês, o preço que pagaram para estar na América é alto demais. Um sacrifício imenso que significou deixar para trás suas raízes, sua família e tudo o que conheciam. Alguns de vocês mentiram. Alguns de vocês roubaram. Alguns de vocês dormiram com pessoas. Alguns de vocês se casaram com pessoas com quem não são casados. Graças a Satanás. Você me disse que era só um casamento de campos, mas depois isso se transformou em um semi-casamento. Consequentemente, se você viveu separada dessa maneira, você esteve efetivamente longe do seu marido por anos. Mas vamos comparar. Se eu tivesse enviado o seu marido como missionário e você estivesse aqui há 5 anos, veja bem, você e sua família estariam sujeitos a todo tipo de comentário e coisas que seriam ditas sobre você. Mas aparentemente tudo isso é diferente por causa da América. Para os gregos, sim, era uma separação.
maridos que estavam acostumados a fazer sexo e ficavam por anos sem ter relações sexuais. E ninguém sabe o que está acontecendo. É um preço muito alto. Então, às vezes, quando eu pergunto às pessoas, você sabe até? Dê a lei $1.000. Eu disse que eles agora têm 18 meses ou menos. Cumpram os 18 meses ou menos. Oh, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ele, na verdade, não congela. É como se fosse, sabe, uma coisa diferente. Veja bem, a avó naquele momento, ela fica tipo... Quer saber? Eu, sinceramente, não vi nada disso. Quando a criança tem isso, sentem que não está presente, que está distraída, mas está conectada. Ao fazer isso, precisamos garantir que as pessoas estejam o mais próximas possível.